Cuidado para não confundir com outros Pelágios da história da igreja, tá? Então, em 925 ou 926, deixa eu só fazer um adendo, as paixões de Pelágio, paixões aqui é no sentido de paixão, de sofrimento, como a paixão de Cristo, tá? Então, aqui é no sentido de sofrimento, tá? Então, em 925 ou 926, quando Pelágio foi martirizado, tinha 13 anos. Isso é uma das versões da história. Ele foi prisioneiro em Córdoba com outros cristãos. De acordo com o testemunho dos seus companheiros de prisão, a sua beleza era tal que o califa Abd-al-Rahman III desejou adicioná-lo à sua casa como mais um assistente sexual. Essa é uma versão da história. Pelágio recusou-se a sucumbir ao desejo do rei, como também se recusou a renunciar ao cristianismo. E assim, dizem as testemunhas, ele foi o primeiro torturado e depois desmembrado. Tá? Resumindo, essa é uma versão da história. Ao ler algumas variações medievais dessa história, o autor não pretende ser cínico em relação ao que de fato foi sofrido pelo menino por trás dela. Então, aqui não vai se ignorar que é possível que o menino tenha sofrido muito, mas a questão da violência e da história dele não é o foco do autor. O autor vai tratar das narrativas, de como as narrativas a respeito desse evento em torno de Pelágio foram feitas e de que forma o entendimento sobre o vício sodomítico vai aparecer nessas narrativas, ok? Então, o autor ele não vai ser cínico em relação ao sofrimento do menino. O que ele quer é examinar o cinismo que já existe nas narrativas medievais da história de Pelágio, ok? Então, há uma diferença. Ele vai analisar o cinismo que já existe nessas narrativas. Os eventos terríveis, quaisquer que tenham sido, porque não há como afirmar exatamente o que aconteceu, tornaram-se desde cedo o veículo para lições cada vez mais prepotentes, patrióticas e religiosas. Então, desde o início, não há como separar os fatos, entre aspas, do sofrimento de Pelágio dos seus usos polêmicos, os usos polêmicos do sofrimento de Pelágio pelas diversas narrativas. Tampouco é possível separar as recontagens dessas paixões de Pelágio das relações ambivalentes do cristianismo ibérico com suas suposições. Veja, as suposições do cristianismo ibérico a respeito do amor entre pessoas do mesmo sexo e o contexto do Islã. E aqui há uma problemática muito grande que o autor não entra em detalhes, porque o objetivo dele não é falar sobre a ideia do amor entre pessoas do mesmo sexo no contexto do Islã. Ele não é o que ele quer dizer, o que ele quer abordar. Mas ele precisa citar isso porque existe uma suposição cristã no contexto ibérico a respeito dessa situação. A data e a inter-relação dos primeiros textos sobre Pelágio não são conhecidos, embora pareça claro que 3 tipos diferentes de texto foram escritos nos 50 anos seguintes à sua morte. Então, existem 3 tipos de narrativa ou, de alguma 3 tipos de textos sobre o martírio de Pelágio. Então, o Jordan, que é o autor do livro, ele não vai tratar das questões complicadas sobre os discursos ou práticas hipotéticas do desejo pelo mesmo sexo nos regimes islâmicos. Ele faz essa observação. Muito do que foi escrito sobre isso é excessivamente geral e depende de obras secundárias e duvidosas. Ele vai citar, por exemplo, numa nota, o livro de Daniel, né, e do Boswell, que são materiais cristãos sobre isso. Então, é extremamente duvidoso
qualquer análise que se faça partindo de grupos que são contra a religião islâmica, ok?